A manchete é: 63% dos brasileiros consideram Bolsonaro incapaz de governar o país. É, nós somos a maioria. As minorias têm que se curvar às maiorias! É isso aí, 63% do país percebeu óbvio, Bolsonaro é incapaz. Esse dado foi aferido pelo Datafolha, numa pesquisa que foi realizada entre os dias 7 e 8 de julho, divulgada agora no dia 10. Nessa pesquisa foram ouvidas 2.074 pessoas, todas presencialmente, hein? A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e aqui nesse ponto, o melhor que a gente pode fazer é olhar para a própria Folha de São Paulo para entender que setores da sociedade, em quais setores da sociedade, o filme do Bolsonaro está mais queimado. Olha lá, sua avaliação do Bolsonaro, né, é pior entre as mulheres, 67% acham que ele não pode liderar, os mais pobres, 68%, nordestinos, 72% e pretos, 76%. Já há uma impressão menos ruim do presidente, ainda que negativa seja prevalente, entre os mais velhos, 41% de visão positiva, os mais ricos, 40%, e entre os moradores de trincheiras do bolsonarismo, sul, 42%, e norte e centro-oeste, com 47%. Agora vamos dar uma olhada em como essa percepção progrediu ao longo do tempo, porque na medida em que o tempo foi passando, mais e mais gente foi se tocando da incapacidade do Bolsonaro. Note que a tendência geral dessa pesquisa não é muito positiva para Bolsonaro, não. E isso vem desde abril de 2020. Olha lá, pesquisa realizada pelo Datafolha em 3 de abril de 2020, mostrando que 44% dos brasileiros já estavam dizendo que não, Bolsonaro não tem capacidade de governar o país. Esse número sobe na pesquisa realizada no dia 27 de abril de 2020. Olha lá, 49%. A tendência continua negativa em maio daquele ano, com 52% dos brasileiros dizendo que não, Bolsonaro não tem capacidade de governar o país. Cai um pouquinho e chega a 50% na pesquisa realizada entre os dias 20 e 21 de janeiro deste ano. Mas a tendência de alta se reforça a partir daqui. Olha lá para a pesquisa realizada entre os dias 15 e 16 de março, 56%. Aí chega o mês de maio, 58% do Brasil está dizendo que não, Bolsonaro não tem capacidade de nos governar. Aí começa a CPI da Covid, a gente começa a descobrir um monte de escândalo para lá e para cá e 63% dos brasileiros concluem que, de novo, Bolsonaro não tem capacidade para governar o Brasil. Bom, e como é que o Bolsonaro e o bolsonarismo, como é que eles têm lidado com esses números? Olha, depende de para quem você pergunta. Dentro do governo, a ordem é dizer que isso não faz diferença, que ninguém liga, que as pesquisas são fraudadas, que Datafolha, Datafoice, etc. e tal. Houve aí o ministro das Comunicações, o Fábio Faria, falando em maio sobre a pesquisa Datafolha que tinha saído naquela ocasião. Aquelas alturas, 58% dos brasileiros já estavam considerando o Bolsonaro incapaz. Você vai ouvir ele mencionar aí outras pesquisas de outros institutos que contrariariam o Datafolha. Mas isso não é bem verdade, não. O que fez o presidente Bolsonaro perder a sua popularidade e como que vai atuar daqui para frente para reverter isso? Eu já vi que você é fã do Jair Bolsonaro, né? De 5 dias para cá foram 5 pesquisas, né? Se a gente falar só sobre uma, não é justo isso. Então, a gente vai ter que falar sobre a da XP, tem que falar sobre a Paraná Pesquisa, sobre o Atlas, até porque a Datafolha deu que Jair Bolsonaro não ganhava de nenhum presidente, candidato a presidente no segundo turno em 2018. Ele é o presidente atual, né? E eu vou falar uma coisa bem sincera. O Bolsonaro não gosta de pesquisa. Ele não acredita em pesquisa. Ele não vê pesquisa. Nem boa, nem ruim, nem média, nem nada. Nunca eu mandei uma pesquisa para ele que ele tenha respondido. Então, assim, meu trabalho, eu tenho que trabalhar de acordo com o que o nosso governo entende que acredita dentro das premissas dele. E uma premissa do presidente Bolsonaro, que todo mundo sabe que ele só fala o que ele pensa, ele não acredita em pesquisa, ele não se baseia por pesquisa. Né? Aqui eu estou sendo entrevistado já há 20 minutos. Quando eu respondo algo que vocês não querem que eu responda, não aceitam a minha resposta. Eu aceito a pergunta de vocês, agora eu quero que vocês aceitem a minha resposta.
Eu não sou obrigado. Não, desculpe, a gente está fazendo aqui o nosso papel como jornalista, ministro. O senhor está sendo injusto. E o senhor é o ministro das comunicações. A gente está falando principalmente de comunicação até aqui, ministro. Ninguém está aqui. A gente quer ouvir o senhor. Exatamente, a gente quer ouvir o senhor. Quero falar, inclusive. Você é jornalista, Fabiola. Sou. São 5 pesquisas que saíram de sábado para cá. Você escolhe a pior e pergunta. Não é a pior, é a que saiu hoje. O senhor mesmo, falando do jornalismo, é a que a gente está falando hoje. E é a pesquisa Datafolha que saiu hoje, enfim, que a gente está divulgando. É uma manchete, mas as outras que foram boas, que deu Bolsonaro ganhando, por exemplo, não deu manchete, né, Fabiola? E nenhum jornal. E nenhum site grande. Por quê? Porque tem algumas pesquisas que não têm uma referência e não tem, enfim, não são pesquisas que são muitas vezes confiadas por institutos de pesquisa que são reconhecidos. Essa pesquisa que mostra o Bolsonaro ganhando eu não vi, deve ser do DataZap. Mas muito embora a conversa seja sempre essa aí, a gente não se importa, a pesquisa não vale nada, apesar disso, dá para perceber que as pesquisas têm sim ajudado a definir como o Bolsonaro se comporta e também o que o Bolsonaro diz. Porque foi justamente nos meses em que a imagem dele estava derretendo e que a maioria de nós estava começando a dizer que Bolsonaro é incapaz, foi nesse período que ele transformou as motociatas num ritual semanal. Porque mantendo a base fanatizada junta e nas ruas, ele mostra força. Não por acaso, os apoiadores de primeira hora do Bolsonaro, tipo a Carla Zambelli, por exemplo, todos eles dizem que essas imagens aqui é que são a verdadeira pesquisa, que essa gente em torno do presidente prova que ele é popular e querido pela população brasileira. Esse é um jeito de criar uma realidade paralela em que o Bolsonaro é aceito, e olha, se ele não for aceito em 2022, é porque houve fraude na eleição. Isso foi feito em 2014. Em 2014 se mostrou a apuração minuto a minuto. Obviamente vocês não tiveram acesso. E minuto a minuto, no segundo turno do Aécio Neves, começou a Aécio Neves lá em cima, a Dilma lá embaixo. E com o tempo, essas curvas foram se cruzando até que se estabilizaram na horizontal com a Dilma na frente. Agora, o minuto a minuto, por 271 vezes consecutivas, dá para imaginar? 271 minutos, minuto a minuto. Tá? Dá 4 horas e pouco, minuto a minuto. Tá? Depois que as curvas se tocaram, tá? Ou melhor, o momento antes da curva se tocar, era Dilma ganhou, Aécio ganhou, Dilma ganhou, Aécio ganhou, por 271 vezes. É você jogar uma moeda 271 para cima e da cara, coroa, cara, coroa, cara, coroa. E isso deve ser a quantidade de átomos aqui na Terra. Então isso é fraude. É fraude. É roubalheira. Vocês acham que Renan Calheiros, por exemplo, se pudesse fraudar a votação, ele fraudaria pelo caráter que ele tem? Já fraudou, já fraudou. O que acontece? A única forma de bandidos como Renan Calheiros se perpetuar na política, entre outros que estão do lado dele, os 9 dedos, é na fraude. Não tenho medo de eleições. Entrego a faixa para quem ganhar. No voto auditável e confiável. Dessa forma, corremos o risco de não termos eleições no ano que vem. Não é coincidência que ele tenha escalado o discurso contra o nosso sistema eleitoral justamente no período em que a imagem dele derretia. Aqui a gente vê o Bolsonaro na motociata que foi realizada em Porto Alegre, no mesmo dia da pesquisa da Datafolha, no mesmo dia da divulgação da pesquisa, né? Dá pra ver que ele tá, sim, muito preocupado com esses dados. Ele não apenas menciona o Datafolha, como também faz uma acusação, assim, nojenta contra o presidente do TSE, contra o responsável final pelas eleições, que é o ministro Barroso. É daquelas coisas, assim, apelativas, que mexem com a moral do público dele. Quero perguntar ao ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Ministro esse que defende a redução da moralidade para estupro de vulnerável. Ou seja, tem a pedofilia o que ele defende. Ministro que defende o aborto. Ministro que defende a legalização das drogas. Com essas bandeiras todas, ele não tinha que estar no Supremo, tinha que estar no Parlamento. Se aquele
9 deles tem 60%, segundo a Datafolha. Vamos fazer o voto impresso e auditável da deputada Zé Cristo aqui, para ver se ele ganha realmente no primeiro turno. Temos um presidente que não se importa com as pesquisas, mas que faz questão de comentar cada novo levantamento divulgado pelo Datafolha. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.